Se você está aqui é porque você realmente ama a palavra de Deus. Tem fome e sede de justiça. Por isso Jesus diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão alimentados. Antes de abrirmos a palavra de Deus, queremos orar. Pedir mais uma vez a presença do Espírito Santo conosco. Oremos. Pai amado, estamos na Tua presença. Estamos aqui para Te adorar. Os Teus filhos e filhas que aqui vieram, estão externando o desejo sincero de se alimentarem da Tua palavra, de receberem não somente o maná do sábado, mas também o maná de hoje, o primeiro dia da semana. Pai eterno, derrama o Espírito Santo sobre nós, fazendo jorrar luz da Tua palavra e falando ao nosso coração, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus sonha muito alto com você. Deus pensa grande, porque Deus é grande. Quando nós somos atacados pelo complexo de inferioridade, de que não valemos nada, de que ninguém liga para a gente, de que somos um zero à esquerda, são tentações de Satanás, lembre-se que você é mais precioso para Deus do que o ouro de Ofir. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, a Bíblia diz que Deus os fez um pouco menor do que os anjos. Isso está lá em Salmos capítulo 8. Um pouco menor do que os anjos. Porém, no livro Filhos e Filhas de Deus, página 242, Deus fala ali: aqueles pelo sangue de Jesus vencerem o pecado e vencerem a Satanás, ocuparão no novo mundo, na nova terra, uma posição superior à dos anjos não caídos. Você, salvo e remido pelo sangue de Jesus, ocupará uma posição acima dos anjos não caídos. A hierarquia celestial sofrerá uma mudança. Pai, Filho e Espírito Santo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eram os anjos. Mas agora, na nova terra e no novo céu, você estará acima dos anjos não caídos. No livro Desejado de Todas as Nações, logo ali nos primeiros capítulos, Deus fala assim, que este planeta Terra, a única mancha, a única mácula de pecado em toda a criação gloriosa de Deus, não tem que ser só redimido. Ele tem que ser mais do que redimido. Ele tem que ser exaltado acima de todos os outros mundos criados por Deus. Por isso, meus queridos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso Deus está sonhando alto. Deus pensa grande. E você também tem que pensar grande. Você tem que sonhar alto. Qual é o sonho de Deus para você? Eu quero que você abra agora a palavra de Deus em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o verso 9. Vamos ler juntos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o verso 9. Aqui lemos: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus pensa grande, Deus pensa alto. Deus não está planejando alguma coisinha para você. Deus não está planejando para você um cantinho no céu. Há pessoas que pensam tão pequeno que dizem, um cantinho no céu para mim serve. Queridos, Deus não está planejando um cantinho para você. Você será exaltado acima dos anjos não caídos, porque você é irmão do Criador dos céus e da terra. Os anjos não são irmãos de Jesus? Os anjos não são filhos de Deus? Os anjos são criaturas de Deus. Mas você, à semelhança de Jesus Cristo, é filho de Deus, é filha de Deus. Você foi gerado, assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, o Espírito Santo gera em você também uma natureza santa, chamada filho e filha de Deus. Você é irmão de Jesus Cristo, de carne e sangue. Deus está pensando muito alto. Deus pensa grande. E Deus quer acabar com os complexos de inferioridade.
Por isso, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. E você pode pensar, mas como eu posso imaginar, se Deus está dizendo que está acima da imaginação humana? Vamos ler então o verso 10. O verso 10 explica que todas estas coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam, coisas que vão além do pensamento humano, da imaginação humana. O verso 10 explica: mas Deus nolas revelou, aleluia. Deus nolas revelou. Segredo, Deus só tem um: o dia e a hora da volta de Jesus. Deus não tem segredo quanto à vida que você vai viver no novo céu e na nova terra. Deus não tem segredos quanto aos planos dele. Ele pensa alto e ele revela os planos para você. Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito Santo, que conhece todas as coisas de Deus, revela o plano divino, chamado na Bíblia de novo céu, nova terra. Nós lemos em Apocalipse capítulo 21, abra a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, e vamos ler então o verso 1. Capítulo 21 e o verso 1. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Deus chama este plano, este projeto divino, de novo céu e nova terra. Eu vou chamar este plano, este projeto bíblico, de nova ordem mundial de Deus. Nova ordem mundial de Deus é um novo sistema de governo, é um novo sistema de vida criado por Deus, nasceu na mente de Deus, que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Mas lembre-se, para todas as verdades da Bíblia existem também falsidades e mentiras, contrafações produzidas por Satanás. E Satanás criou e espalhou pelo mundo todo uma nova ordem mundial. O primeiro presidente dos Estados Unidos que começou a falar sobre esta frase, usar esse nome, nova ordem mundial, foi o presidente George Bush pai. Ele foi o primeiro que falou. Depois Mikhail Gorbachev começou a falar também e escreveu livro sobre isso. Depois o Papa também começou a falar sobre nova ordem mundial e hoje virou um tema comum nos jornais. Mas queridos, a nova ordem mundial sonhada por Satanás, ela é uma contrafação da nova ordem mundial de Deus na Bíblia, chamada de novo céu e nova terra, onde habita a justiça de Deus. E a nova ordem mundial de Deus está revelada aqui em Apocalipse capítulo 21. Vamos ler agora a partir do verso 2. Olhe na Bíblia e deixe que a Bíblia fale. E aceite o que a Bíblia fale, porque é Deus falando ao seu coração, dando ânimo, dando incentivo para que você continue vivendo por esta esperança de um novo céu e de uma nova terra. Porque isso nos dá ânimo para viver. Eu teria perdido o ânimo de viver se não fosse a promessa do meu Deus, quando Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e eu voltarei e vos levarei. É isso que me dá ânimo, é esta esperança, esta grande esperança, que me dá entusiasmo de continuar vivendo. Vejam agora o verso 2, irmãos, capítulo 21 de Apocalipse. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada ou preparada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A Bíblia diz que o novo céu e a nova terra tem uma cidade chamada Nova Jerusalém. Queridos, o velho concerto tinha uma cidade chamada Jerusalém. O velho concerto tinha um santuário chamado Santuário Terrestre, construído, tabernáculo terrestre no deserto por Moisés, construído depois por Salomão em Jerusalém, depois reconstruído por Zorobabel, e depois reconstruído pelo rei Herodes, mas foi destruído no ano 70 da nossa era. O velho concerto tinha um santuário e tinha uma cidade. O novo concerto tem uma cidade e tem um santuário. O novo concerto tem uma cidade que se chama Nova Jerusalém. E tem um santuário que se chama Santuário Celestial, Tabernáculo Celestial.
E aqui diz em Apocalipse 21, verso 2, melhor, o verso 3. Leia comigo de novo o verso 3. Eis aqui a grande voz, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Como Deus chama a Nova Jerusalém? Tabernáculo de Deus com os homens. Existe o tabernáculo terrestre, que foi destruído. E existe o tabernáculo celestial, que não vai ser destruído nunca. É eterno tanto quanto Deus é eterno. Porque é onde Deus está. É onde está o trono de Deus. O santuário terrestre foi construído no centro de Jerusalém. E o santuário celestial está no centro da Nova Jerusalém. Amém, irmãos? A Nova Jerusalém não é outra coisa, senão o local onde está o trono do nosso Deus. Por isso Deus falou para João na ilha de Pátimos: olha, João, olhe para esta cidade descendo do céu. Ela se chama Nova Jerusalém. Mas lembre-se, João, que este é o tabernáculo de Deus. Esta é a casa de Deus. Este é o santuário de Deus. Este é o lugar onde Deus habita. Isto quer dizer, meu querido irmão, que no final dos 1000 anos, capítulo 20 fala dos 1000 anos, e no capítulo 21 fala o que vai acontecer depois dos 1000 anos. No final dos 1000 anos vai descer do céu o tabernáculo de Deus com os homens, chamado de Nova Jerusalém. E então diz aqui: pois com eles habitará. Quando Deus quis habitar no meio do povo de Israel, em Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus disse para Moisés: construa um santuário. Eu habitarei no meio do meu povo. Primeiro construa o tabernáculo, para que eu possa habitar ali. Êxodo 25, verso 8. Agora Deus está dizendo: eu vou habitar com o meu povo na nova terra. Só que o tabernáculo que descerá do céu não foi construído por mão humana. Em Hebreus capítulo 8 diz que não foi construído por mão humana, mas é o original que está no céu, construído por nosso Deus. O arquiteto e construtor é Deus. Este é o tabernáculo, onde eu vou habitar no meio do meu povo. Habitarei com eles. E o que mais diz aqui no final do verso 3? Eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Por que Deus vai enxugar lágrimas dos seus olhos no final dos 1000 anos, quando o tabernáculo de Deus descer do céu, quando a Nova Jerusalém descer do céu? Por que Deus vai enxugar lágrimas? Porque vamos chorar. Este será o momento da destruição dos ímpios. Esse será o momento da queima de Satanás, dos anjos maus e de todos os ímpios. Raiz e ramos serão destruídos no lago de fogo e enxofre, que se chama a segunda morte. Diz aqui no capítulo 21, verso 8. Leia comigo o verso 8. Quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Imagine se você não vai chorar ao ver um parente seu no lago de fogo e enxofre. Imagine se você não vai chorar se você ver um ente querido seu que poderia estar dentro da Nova Jerusalém com você, mas ele está lá fora. Nós vamos chorar sim, irmãos. Mas Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, para que dali para frente, na nova terra e no novo céu, que serão implantados por Deus, nesta nova ordem mundial de Deus, aqui, não haja mais choro, não haja mais lágrima, não haja mais sofrimento, nem morte, nem separações, porque Deus criou coisas novas. Diz aqui o verso 5. Capítulo 21, verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Você quer um privilégio maior do que esse? A boca de Deus falando, eu serei o seu Deus, e você será o meu filho. Eu não quero outra coisa a não ser filho de Deus. Quando alguém perguntar para você, quem você pensa que você é, hein? Você responda, olhando para frente e para cima, eu sou filho de Deus. A sua autoestima sobe, a sua autoestima é fortalecida. Você não se sente superior e nem inferior a ninguém, você se sente filho de Deus, filha de Deus, gerados pelo Espírito Santo. É essa a graça divina, gerando filhos e filhas para Deus, para esse novo sistema de governo, para um novo céu e uma nova terra. E Deus vai descrevendo agora a Nova Jerusalém. E você agora pode mergulhar no sonho de Deus e entender um pouco do sonho de Deus, penetrando mais profundamente nos versos que se seguem. Diz aqui no verso 10, capítulo 21, verso 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte. A velha Jerusalém estava construída onde? No monte. No monte. O templo estava construído aonde? No monte. Deus é o Deus dos montes, né? O Deus da Bíblia é o Deus das montanhas. E a Nova Jerusalém está construída num monte. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe. Jaspe no Antigo Testamento era conhecido como sendo o diamante, com o cristal resplandecente. E tinha esta cidade um grande alto muro, diz o verso 12, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Uma tribo não estará lá. Quando você lê Apocalipse capítulo 7, você descobre que das 12 tribos, uma não estará. A tribo que está faltando das 12 é a tribo de Dan. Por favor, eu apelo em nome de Jesus, que se você for da tribo de Dan, caia fora. Saia dessa. Porque a tribo de Dan não estará no novo céu e na nova terra. O Antigo Testamento descreve Dan como sendo uma serpente que deixava o cavaleiro passar e mordia por trás. É a pessoa que sorri pela frente e apunhala pelas costas. É a pessoa que não segue a regra de Jesus de Mateus capítulo 18. Qual é a regra de Jesus de Mateus capítulo 18? Se tens alguma coisa contra o teu irmão, vá. Você e ele. E conversem. Abram o coração, conversem entre vocês. Se ele não ouvir, convida mais um irmão e vá de novo conversar com ele. E se ele continuar não ouvindo, então comunique à igreja. Queridos, os que são da tribo de Dan não falam com as pessoas, eles falam das pessoas. Saia fora, porque é a serpente junto ao caminho, mordendo por trás. Mas as tribos de Israel, queridos, terão seus nomes nas 12 portas da Nova Jerusalém. Cada povo, cada nação, cada tribo entrará na Nova Jerusalém por uma das portas. Quando as igrejas são grandes, nós temos 4, 5, 6 portas. Quando a igreja é pequenininha, tem uma porta. Mas este templo, este tabernáculo de Deus com os homens é muito grande. É tão grande que tem mais de 500 quilômetros de cada lado. Mais de 500 quilômetros de cada lado. É um templo quadrado. Larguras e comprimentos iguais. Que dão mais de 500 quilômetros de cada lado. E tem 3 portas de cada lado. 12 ao todo. Então, meus queridos, quando o povo de Deus se reunir para adorar a Deus de quando em quando, vamos abrir a palavra de Deus? Em Isaías capítulo 66, o povo de Deus vai se reunir
na casa de Deus, no tabernáculo de Deus, chamado na Bíblia de quando em quando. Isaías capítulo 66, verso 22 e 23. Isaías 66 e o verso 22 e 23. E diz assim: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova até a outra, e desde um sábado até a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Onde estará o trono de Deus? Apocalipse 21, verso 3 diz: estará no meio da nova Jerusalém, com 12 portas. E de sábado em sábado, e de lua nova em lua nova. Uma reunião mensal, de lua nova em lua nova. E uma reunião semanal, de sábado em sábado. Virão todos me adorar, porque eu sou Jeová, eterno. YH, WH, eu sou o eterno, o grande eu sou. O soberano, o criador e mantenedor do universo. Nós vamos adorar a Deus na casa de Deus. Há coisas que às vezes nós entendemos aos poucos. E uma coisa que é difícil entrar na nossa mente é o pensamento de que nós não vamos morar na Nova Jerusalém. Nós vamos adorar na Nova Jerusalém. De sábado em sábado. De lua nova em lua nova. Mas como não vou morar? Você vai morar na sua casa. Por isso Isaías 65 diz que nós vamos o quê? Construir casas e as habitaremos. Abra sua Bíblia agora em Isaías 65 e o verso 17. Capítulo 65 de Isaías, verso 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E diz então o verso 20: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo, o jovem, morrerá de 100 anos. Está falando do plano A de Deus. O plano inicial de Deus era que Israel aceitasse Jesus como Salvador. E então o plano de Deus seria implantado na terra gradualmente, tendo Jesus Cristo morrido, mas não pelas mãos do povo e da nação judaica. Mas este plano inicial, chamado de plano A, queridos, isto não se cumpriu porque Israel rejeitou o Messias. Mas alguns detalhes desta profecia vai se cumprir no novo céu e na nova terra. O que vai se cumprir no novo céu e na nova terra está no verso 21. Edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas, comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Nós vamos plantar e colher. Como no jardim do Éden, Deus queria que Adão plantasse, Deus queria que Adão cultivasse o jardim. Na nova terra, nós também vamos plantar e colher, vamos construir e habitar. Mas eu e você não vamos poder construir a capital, porque a capital vem prontinha do céu, nada pôr, nada tirar, ela vem pronta. A Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens, virá prontinha do céu no final dos 1000 anos. Mas nós vamos viver e habitar em toda a extensão da terra. E a terra será dividida então em 12 supernações, em 12 grandes países. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 21, irmãos. Apocalipse capítulo 21, e vamos ver o que Deus vai nos revelando pouco a pouco sobre este sonho grande, alto, que Ele tem para você. É um projeto. Ele não desistiu de nós. Ele está pensando muito alto. Capítulo 21 de Apocalipse. Lemos aqui. A partir do verso 16. A cidade está situada em quadrado. O seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Um estádio grego é de 185 metros. Se você multiplicar 185 metros, que é um estádio grego, você, por 12.000, são 12.000 estádios, você vai ter mais de 2.000 quilômetros. Então, dividindo isso, você vai ter cerca de 500 quilômetros de cada lado da cidade. Mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, a largura e a altura eram iguais.
Agora imagine um tabernáculo, imagine uma cidade que tem uma altura de quase 500 quilômetros de altura. Os arranha-céus de hoje, irmãos, aqueles que estão estourando, alcançam 1000 metros, um pouco mais de 1000. Mas a Bíblia está dizendo que a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com o seu povo, tem uma altura igual à da largura, que são cerca de 500 quilômetros. Como é isso? Não sei. Deus vai nos mostrar. É algo muito grande, muito precioso, que Deus está preparando para você. E diz aqui, verso 17, e mediu o muro da cidade, que tinha 144 côvados, um côvado equivale a 45 centímetros. 45 centímetros são mais ou menos 70 metros de altura. Só o muro da cidade, cercando a cidade. E aqui diz o verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo. E as pessoas dizem, viu, não há templo na cidade. Lógico, dentro do templo não há templo. Eu não vejo templo aqui dentro, mas aqui é um templo. Quando você olha de fora, você percebe que aqui é um templo, é a casa de Deus. Você não mora aqui, mas você vem adorar aqui. Para morar aqui dentro, não daria para todo mundo morar aqui, mas para adorar ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, dá para adorar a Deus aqui, sábado após sábado. Queridos, a Nova Jerusalém é a casa de Deus. Deus disse, a minha casa eu construo, e ela já vem pronta do céu. A sua casa você vai construir, do jeito que você quiser, em toda a extensão da terra. Mas só que você não vai poder escolher um lugar para construir a sua casa. É Deus quem escolhe também. As tribos de Israel e o povo de Deus estará dividido em 12 tribos. E você vai viver dentro de uma das tribos, segundo a vontade de Deus. Deus vai dizer isso para você. Deus vai dar o seu nome de acordo com a tribo que você pertencerá. E a Bíblia diz que o nome que você vai receber está escrito numa pedrinha branca. Em Apocalipse diz que você receberá um novo nome. Eu não sei qual será o meu nome, o seu nome, mas nós vamos receber um novo nome, escrito numa pedrinha branca. E isto se enquadra dentro da tribo da qual nós vamos fazer parte. E nós vamos entrar pela porta que tem o nome da nossa tribo. Por isso são 12 portas. E as 12 portas são 12 pérolas. E o verso 22 diz, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quem é o templo dentro da Nova Jerusalém? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque onde Deus está é santo. Onde Deus está é lugar santuário. Deus disse para Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque tu estás pisando em terra santa. O que faz santo um lugar? A presença de Deus. O que faz da Nova Jerusalém o santuário de Deus? O trono de Deus. O trono de Deus. E nós vamos adorá-lo de sábado em sábado. E aqui diz o verso 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua. Será que deixará de existir sol e lua? Não. Sol e lua já existiram antes do pecado. Deus colocou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. No novo céu e na nova terra, meu querido irmão, continuaremos, temos sol e lua e estrelas. Mas a Nova Jerusalém não necessita da luz do sol, porque a luz e a glória do Criador do sol é superior, em muitas vezes, à luz do sol. Para que a luz do sol? Se ali dentro está o trono do Criador do sol, da lua, das estrelas, das galáxias. Por isso diz, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam. Por quê? Explica por quê. Porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Jesus disse, eu sou a luz do mundo.
Jesus é o Criador dos céus e da terra. E o verso 24 diz: e as nações andarão à sua luz. Vejam, queridos, não está falando no capítulo 19, no capítulo 18, está falando no capítulo 21, depois do 20. O capítulo 20 é o milênio. O capítulo 21 é a Nova Jerusalém. Está falando, na Nova Jerusalém, na nova terra, no novo céu, nós teremos reis, no plural, reis. Eu só comecei a entender o termo Rei dos Reis depois que Deus me ajudou a entender isso aqui. Porque eu pensava, Jesus é o Rei dos Reis. Nós temos rei da Espanha, rainha da Inglaterra, temos outros lugares que têm reis, entre os países árabes também, mas isso não significa nada, Jesus ser rei destes reis aí. São corruptos, são pecadores, são falíveis, muitos deles não são cristãos. Não é uma grande coisa Jesus ser rei dos reis. Mas, queridos, Jesus é rei dos 12 reis. Jesus é o rei dos reis da nova terra. Jesus Cristo é o rei dos reis da nova ordem mundial de Deus. Isto faz sentido. Rei dos reis. Por isso a Bíblia chama Jesus Cristo de príncipe dos reis da terra. Em Apocalipse capítulo 1, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Aqui nós lemos. Apocalipse capítulo 1 e o verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A Bíblia chama Jesus no Apocalipse de o príncipe dos reis da terra. Quantos reis nós teremos na nova terra? 12. Quantas nações? 12. Agora aqui diz o verso 24. E as nações andarão à sua luz. Quantas nações? 12. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. Se você não gosta de hierarquia, então talvez você não possa viver no novo céu e na nova terra, porque continuaremos tendo hierarquia. Há um pensamento espanhol, creio, que diz assim: se há governo, eu sou contra. Há pessoas que chegam na igreja e dizem: se tem pastor aqui, eu sou contra. São pessoas que já são contra mesmo qualquer tipo de hierarquia. No céu existe hierarquia, Pai, Filho e Espírito Santo. Entre os anjos existe hierarquia. Na igreja existe hierarquia. No novo céu e na nova terra nós vamos ter reis. Ah, todo mundo vai ser rei? Não. Todo mundo não vai ser rei. Nós vamos ter 12 reis, 12 nações. E nós vamos ter o rei dos reis. E nós aceitamos o plano de Deus, o sonho de Deus para você. É muito bom, é muito precioso. Isso me tem dado ânimo, felicidade e alegria. Eu me regozijo ao meditar e ao sonhar com o sonho de Deus para mim. Porque faz bem para mim, faz bem para você. Sonhar com o que está escrito na Bíblia. Você não pode ficar sonhando com coisas vagas. Mas isso aqui não é coisa vaga, isso aqui é a palavra de Deus. Ele diz, escreve estas coisas, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Diz aqui no capítulo 21 e o verso 5. Queridos, o verso 25 diz assim, leia comigo o verso 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Onde não haverá noite? Na nova terra? Ou na Nova Jerusalém? Na Nova Jerusalém não haverá noite, porque onde Deus está ali com o seu trono, não pode haver noite, porque Ele é glória, Ele é luz. Porém, em toda a extensão da terra, continuarão existindo noites e dias. Luz da lua e luz do sol. Plantando, colhendo. Ellen White teve uma visão, e na visão ela diz que viu os santos de Deus vindo do campo de trabalho. Sei quantos já leram esta visão.
Eu vi que os santos voltavam do campo do trabalho, onde eles estiveram durante o dia trabalhando, e entravam nas suas casas e tiravam a coroa. Ela diz que vamos trabalhar com a coroa na cabeça. Como é bom pensar nisso, irmãos. Cada um terá uma coroa. Amém, irmãos? Uma coroa que vai ser colocada na sua cabeça pelo Rei dos Reis, Jesus, nosso irmão mais velho. Carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Ele vai colocar na sua cabeça uma coroa. E você vai trabalhar com essa coroa. E ela diz, quando eu vi os santos de Deus voltando do trabalho, entravam nas suas casas e depositavam a coroa numa prateleira. Eu acredito nisso. Isso me alimenta. Isso me faz bem. Isso é Bíblia. Essa é a promessa de Deus para você. E aqui diz, as portas não se fecharão, porque ali não haverá noite. Na Nova Jerusalém. E o verso 26, e a ela trarão a glória e honra das nações. Esta é a nova ordem mundial de Deus para você. Agora Satanás criou uma nova ordem mundial dele, que é parecido com isso aí. Porque a mentira sempre parece com a verdade. Você nunca deve procurar a mentira muito longe da verdade, não. Você tem que procurar a mentira pertinho da verdade. Na nova ordem mundial de Deus existe um dia santo, o sábado, o 7º dia da semana. Na nova ordem mundial de Satanás haverá um dia santo, o domingo. Você já ouviu falar do decreto dominical? Pois bem, se prepare. Se prepare. Porque na nova ordem mundial de Satanás haverá um líder espiritual que não é Deus. E haverá um dia sagrado que não é o sábado. Já perceberam que o dia santo de Deus está espremido no meio de 2 falsos dias santos? O 7º dia está espremido no meio de 2 falsos dias sagrados. A maior religião do mundo, cristianismo, santifica o domingo, que é o 1º dia da semana. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, santifica a sexta-feira. Mas Deus diz, lembra-te do dia do sábado. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O 7º dia está espremido no meio de 2 falsos dias de adoração. O 6º e o 1º dia. A mentira sempre está encostada na verdade. Na nova ordem mundial de Satanás, haverá um dia sagrado, imposto pela força. Mas queridos, na nova ordem mundial de Satanás, o mundo estará também dividido. Hoje as Nações Unidas reconhecem 195 países. Eu creio que devem ter saído da ONU, quem sabe 1 ou 2, porque na última vez que eu li, a semana passada, diziam 193 países oficiais reconhecidos pela ONU. Mas na nova ordem mundial de Satanás, quando Jesus voltar, não serão 200 ou 50 ou 100, serão 10. 10 países. O mundo não vai ter mais do que 10 supernações. É a nova ordem mundial de Satanás. Hoje, durante os últimos 5, 6 meses, está se formando a 7ª supernação do mundo. Durante os últimos 6 meses, a 7ª supernação do mundo está sendo formada, que pega o norte da África e o Oriente Médio. Todo o Oriente Médio e o norte da África formam a 7ª supernação, o 7º bloco econômico do mundo. Queridos, o Brasil é o 6º bloco econômico do mundo, com todos os países, são 12 países. São 12 países da América do Sul, incluindo Venezuela. Lula assinou, em 2008, em Brasília, o plano da Unasul. Unasul, parecido com o Mercosul, né? Mercosul já é mais antigo, Unasul é mais moderna. Foi em 2008, incluindo Venezuela e todos os países da América do Sul. Com sede, foi assinado em Brasília, mas a sede é no Chile. Este é o país, supernação número 6. A supernação número 7, o norte da África, Oriente Médio. A supernação número 1,
Você pode adivinhar quem é a supernação número 1? Estados Unidos, México e Canadá. Supernação número 2? Europa Ocidental. Supernação número 3? Japão. Supernação número 4? África do Sul e Austrália. Supernação número 5? O antigo bloco soviético. Supernação número 6, já falamos. 7 está sendo formada. 8, centro da África. 9, Ásia. 10, China, sozinha. Em 1975 foi escrito um livro dando as 10 supernações, os 10 blocos econômicos que existirão no mundo, formando o que eles chamam de nova ordem mundial. E queridos, Satanás está trabalhando para formar essas 10 supernações. Da onde Satanás tirou essa ideia de 10 supernações? Do plano original de Deus, de que o novo céu e a nova terra deveriam ter quantas supernações? 12. Foi, então vou formar 10. E Deus já sabia disso. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, queridos, aqui diz. Eu imagino que você já deve ter lido muitas vezes o livro de Daniel e o capítulo 2 de Daniel. Atentem para o que Daniel capítulo 2 está falando. Ali está o sonho de Nabucodonosor, da estátua, do sonho de Nabucodonosor. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, e os pés em par de ferro, em par de barro, com 10 dedos. Agora, queridos, quando nós lemos esta profecia dada por Deus, ela termina com a pedra que é lançada do céu, sem mão, que destrói a estátua. Mas a pedra não atinge a cabeça da estátua. A Bíblia diz aqui que a pedra atinge o quê? Vamos ler aqui, verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Mas no verso, aqui vemos no verso 34, estava vendo, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés. A pedra não viria no tempo de Babilônia, ou da Medopérsia, ou da Grécia, ou de Roma. Viria no tempo dos 10 dedos. Acontece, queridos, que o Império Romano, que se dividiu em 10 nações, que formaram as 10 nações da Europa, e que deixaram de existir 3 delas. Quais são as 3 nações que deixaram de existir daquelas 10 que surgiram no Império Romano? Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Daniel capítulo 7 diz que das 10 nações, 3 seriam destruídas para que o chifre pequeno surgisse e dominasse todo mundo. E quando o chifre pequeno surgiu, derrubou 3 das 10. Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Então das 10 ficaram quantas? 7. Está tudo bem aqui? E é assim mesmo, essa é a verdade da profecia bíblica. Mas agora, queridos, a Bíblia está dizendo que quando a pedra descer do céu, quando a pedra atingir o pé da estátua, os dedos da estátua serão 10 dedos, não 7. Sim ou não? 10, não 7. Quando Jesus Cristo voltar do céu, com poder e glória, para implantar o reino de Deus, que não será jamais destruído, existirão 10 reinos na terra. Isto é confirmado, meus queridos, em Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Vejam que Apocalipse e Daniel são um só livro. A serva de Deus diz que eles deveriam ser encadernados juntos, porque são um só livro, falam dos mesmos assuntos. Vejam como vai ser a nova ordem mundial de Satanás. Uma contrafação da nova ordem mundial de Deus. Apocalipse capítulo 17, o verso 12 diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. E o verso 13: estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Queridos, 10 reis que ainda não receberam
o reino. Por que não receberam? Porque os reinos ainda não existiam. Eles estão sendo criados agora. Os 10 reinos estão sendo criados agora. As 10 nações, os 10 blocos econômicos, formando a nova ordem mundial, estão em processo de formação. Por isso eram 10 reis que ainda não tinham reino. Mas quando forem formados os 10 reinos, eles darão o poder e a autoridade a quem? À besta que subiu do mar. Queridos, em Daniel diz que quando a pedra descer do céu, atingirá a estátua nos pés, que tem 10 dedos. Apocalipse 17 diz que quando Jesus Cristo, antes dele voltar, a terra vai ser dividida em 10 reinos. E a besta do Apocalipse, a besta que subiu do mar, reinará sobre os 10 reinos. Mas nós, povo de Deus, que guardamos os mandamentos de Deus, abra a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 14, meus irmãos. Estamos terminando Apocalipse capítulo 14. Nós, o povo de Deus, sobre a terra, temos um desafio muito grande. Apocalipse 14 mostra um grupo que ousa permanecer em pé na presença de Deus e não se curvar diante da trindade satânica de Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala de uma trindade satânica formada pelo dragão, pela besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. São 3 poderes que se unem para dominar a terra e implantar a nova ordem mundial segundo Satanás. E um dia sagrado que é o primeiro dia da semana. Mas existe um povo na terra, não são muitos, e não são tão populares também, porque a verdade nunca foi popular. Mas queridos, é um povo que a Bíblia diz em Apocalipse 14, verso 12, leia comigo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, tem nome: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você está sendo convidado para fazer parte de um povo que ousa adorar só Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem Jesus como único Salvador, mas que ama e que guarda os mandamentos de Deus. Quando Jesus Cristo voltar, Ele voltará para levar este povo para o céu. Ele vai dar um novo céu e uma nova terra para você. Ele vai lhe dar um novo nome numa pedrinha branca. Ele colocará sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Ele dirá: venha, filho meu. Venha, filho meu. Você foi fiel no pouco? Eu colocarei você sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero me preparar. Este é o sonho de Deus. E este é o meu sonho. Quantos daqui têm este sonho no coração? Aleluia. Bendito seja o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E que Deus imprima na sua mente este sonho de esperança que dá alegria de viver. Esperança de viver. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.